Vamos abrir nossas Bíblias. 1 João. Capítulo 1, versículos de número 5 a 10. 1 João, capítulo 1, versos de 5 a 10. Mantenha sua Bíblia aberta, que nós vamos trabalhar esse texto. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus irmãos, João, como nós vimos semana passada, ele começa essa carta, a sua primeira carta, dando uma forte ênfase no conhecimento que teve quando ele andou, esteve com Jesus, tocou em Jesus, como nós vimos semana passada, nessa primeira parte da carta, os primeiros versículos, e mostrando de forma muito clara que Jesus era um homem, 100% homem, Jesus era 100% Deus, mostrando essa natureza divina, humana de Cristo e mostrando que nós deveríamos ter comunhão com Ele e falando sobre Jesus. Agora, João começa já quando ele fala que Jesus era 100% homem, que ele viveu com Jesus, ele estava combatendo o gnosticismo, ele estava combatendo a ideia de que Jesus não era homem. Agora, João começa sintetizando o que ele ouviu de Jesus. Ele começa dizendo: a mensagem da parte desse Deus homem que ouvimos é esta. Então ele faz uma síntese daquilo que ele aprendeu com Jesus. O seu objetivo não é dizer tudo o que ouviu, mas mostrar o que Jesus disse de forma sintetizada e com isso combater os falsos ensinos que desvirtuavam na igreja cristã da sua época. Então o objetivo de João não é mostrar tudo que Jesus ensinou, mas é mostrar uma parte e combater um problema que existia naquela época. Meus irmãos, essa mensagem, ela é mais atual do que nós pensamos. Vocês vão perceber nesse texto que hoje nós vivemos o desafio de lutar contra os falsos ensinos, os falsos mestres, as falsas igrejas e falsos ensinamentos dentro da igreja, principalmente com a internet dos nossos dias, aonde qualquer forma ou qualquer meio que se pode usar de comunicação, de tecnologia, faz com que muitos sejam ouvidos, seguidos e, infelizmente, no nosso meio. Gente que
ouve e acredita em muita mensagem antibíblica. Então João ele vai fazer nesse texto, ele vai fazer um combate a alguns ensinamentos errados que estavam entrando na igreja. Apesar que a gente sempre lê esse texto nas nossas liturgias, para a confissão de pecados, mas ficamos muito na superficialidade, porque, na verdade, o texto nos mostra muito mais do que confessarmos pecados. A primeira coisa que ele coloca aqui para nós é que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Ele diz isso aí no versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. 2 pontos. Que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Ele começa por aí. Ele começa dizendo que Deus é luz. Interessante que João, no seu evangelho, ele diz que Jesus é a luz. Aqui ele diz, Deus é luz. Não tem um artigo definido. Jesus é a luz. Jesus é aquele que refletia a luz. Jesus é aquele que refletia a luz de Deus, refletia o caráter de Deus. Quando ele diz que Deus é luz, ele está dizendo que em Deus, no seu caráter, não tem nada, mas nada, que seja contrário à sua palavra, que seja contrário àquilo que ele é, perfeito, santo, misericordioso, justo. Ou seja, em Deus não tem nada. É como se você olhasse para o sol e quisesse achar um ponto escuro no sol. Não sei se isso é possível. Não conheço bem de astrologia, não sei se isso é possível. Mas a olho humano, você não consegue achar um ponto escuro no sol. Você nem consegue olhar praticamente para o sol, se ele estiver bem claro ao meio-dia. Se você ficar olhando para ele, você vai ter problema na vista. Então o que João está dizendo é o seguinte, olha, em Deus não tem sombra de pecado. Deus não se relaciona com pecado, Deus não se relaciona com nada que seja contrário ao seu caráter. Porque pecado é ofender o caráter de Deus. Pecado é você ir contra o caráter de Deus, é você fazer aquilo que é contrário ao caráter de Deus. Então, João começa por aí. Ele vai dizer assim, olha, Deus é luz. Quando ele diz isso, você vai perceber que no versículo 6, olha aí na sua Bíblia, no versículo 6, no versículo 8 e no versículo 10, ele começa assim, se dissermos, aí ele vai dizer no 8, se dissermos, e no 10 ele vai dizer a mesma coisa, se dissermos. O que João está dizendo? Olha, se vocês dizem isto, o que o Senhor Jesus disse foi isso. Então João começa assim, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que João está combatendo aqui? João está combatendo a ideia de que o pecado faz parte do corpo e que o espírito não peca. E que o homem poderia viver de forma natural, cometendo seus pecados, e manter comunhão com Deus. Meus irmãos, 3 heresias João está combatendo aqui. A primeira delas é que o pecado, na verdade, ele rompe com a comunhão com Deus. A pessoa que diz que mantém comunhão com Deus e anda nas trevas, está mentindo. Ele não tem comunhão com Deus. Ele não pratica a verdade. Ele diz, se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e com Ele. Então o que João está combatendo? Se uma pessoa diz que é cristão, que é crente,
mas vive na prática do pecado, ela não é crente. Aqui nós encontramos um problema muito sério, porque às vezes nós somos criticados porque nós cremos na predestinação. Aí alguns dizem assim: se existe a predestinação, então o sujeito pode pecar do jeito que quiser porque ele está predestinado. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o predestinado, esse vive em comunhão com Deus, e quem vive em comunhão com Deus não vive na prática do pecado. O que o texto está dizendo é que se alguém vive na prática do pecado, não tem comunhão com Deus. Não tem. Não adianta você dizer: não, porque Deus é amor, é o que nós temos, a gente ouve pregação por aí, Deus é misericórdia, Deus é bom, Deus é isso, Deus é ira, Deus é vingança, Deus é fogo consumidor. Deus não mantém comunhão com quem vive na prática do pecado. Se você vive na prática do pecado, é reincidente com o pecado, de duas uma: ou você precisa urgentemente que Deus te passe uma disciplina, que Deus dê um trabalho realmente na sua vida, ou você não tem comunhão com Ele. É o que João está combatendo. Essa ideia de que você pode fazer tudo no mundo, que você pode viver no mundo, que você pode se deleitar nas podridões do mundo, e Deus vai te receber de braços abertos, isto é mentira, isso é falso profeta, isso é heresia. O texto é claro. Se dissermos, ele está dizendo, se você diz que mantém comunhão com Ele e andamos nas trevas, andamos fazendo as coisas das trevas, ele diz, mentimos e não praticamos a verdade. Por que nós mentimos? A mentira está em que você mantém comunhão com Ele. A mentira não está em que você pratica as coisas das trevas. A mentira está em que você diz que mantém comunhão com Ele e não mantém. Você não tem comunhão com Ele, porque Deus é luz. Deus não tem comunhão com quem anda nas trevas. Quem está nas trevas tem comunhão com o demônio, com o diabo, com Satanás, porque ele anda nas trevas. Então João está dizendo, olha, se porém, andarmos na luz, então alguém está dizendo, olha, se você vive na prática do pecado, você não tem comunhão com o Pai. Mas se você anda na luz, como Ele está na luz, Ele é luz. Olha o que ele diz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O purificar aqui não é aquela obra da redenção. O purificar aqui é que o sangue de Jesus vai te manter num processo de santificação na sua vida. E ele diz, se você anda na luz, você vai ter comunhão uns com os outros. Aqui João está dizendo, você vai ter comunhão com Deus, você vai ter comunhão com o seu próximo, você vai ter comunhão. Meus irmãos, não tem como fugir. Se nós andamos na luz, nós mantemos comunhão com Deus, o sangue de Jesus nos purifica e nós caminhamos em santificação. Caminhamos em santificação. Então, o primeiro erro que João combate, e que é hoje um grande erro dentro da igreja, é você achar que você pode fazer o que você quer, porque Deus há de te perdoar, porque você tem comunhão com Deus. Isso é mentira. Deus perdoa, perdoa. Mas aquele que nasceu de novo se torna nova criatura. Odeia o pecado, sente tristeza com o pecado e muda de vida.
Muda de vida. Porque se você vive na lama, você tem comunhão com os porcos. Não tem jeito. Não tem a meia conversa. E ele aí vai partir para o segundo problema. Ele vai começar no versículo 8. Se dissermos, mais uma vez, se a gente está dizendo que não temos pecado nenhum, irmãos, o que João está combatendo aqui? Preste atenção. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, note que a primeira palavra pecado no versículo 8 está no singular. A segunda palavra no versículo 9 está no plural. O que João está dizendo? João está combatendo a ideia da sua época de que o homem nasce puro. Ele diz assim: se nós dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Meus irmãos, aquele que diz que o ser humano não é pecador, que já nasce em pecado, que já tem uma natureza pecaminosa, mente. É mentira. O que João está dizendo e combatendo é: o homem é pecador desde o ventre da sua mãe. Foi isso que nós ouvimos de Jesus. Foi isso que nós ouvimos de Jesus. Se a gente diz que não tem pecado, que não tem essa natureza pecaminosa, então o que ele está dizendo é que a natureza humana, ela é pecadora. Ele é pecador. Você é pecador. Essa ideia de que, não é tão pecador assim, a criança nasceu ela nasceu sem cometer pecado, né? Isso é verdade. Criança, quando acabou de nascer, não cometeu pecado. Não acabou de nascer, como é que ela pode ter cometido algum pecado? Mas o que nasceu foi um pecador. Não nasceu outra coisa, não. Nasceu santo, não. Nasceu pecador. Porque senão nós teríamos que dizer que em determinado momento da vida ela se tornou pecadora. Nasceu santo, se tornou pecadora. Quando? Complicado. Então, o que João está combatendo é que o pecado existe na nossa natureza. Você tem uma natureza tendente ao pecado, você é tendente ao mal, você é tendente a pecar, você é tendente a pensar coisas ruins e você precisa de confessar isso. Por isso ele vai dizer no versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Mais uma vez, o purificar aqui significa tratar na santidade de vida. Ou seja, ele está dizendo, essa natureza pecaminosa nossa nos leva a pecar. A nossa natureza leva a pecar. Não tem como fugir disso. Aí, meus irmãos, nós vivemos num mundo, parece até que João viveu ontem, né? O que nós encontramos hoje na mídia, nas pregações? Ninguém quer falar que o homem é pecador. Ninguém quer falar que uma criança dessa que está no colo aí, tão bonitinha, tão engraçadinha, é pecadora. Ninguém quer falar que a humanidade é pecadora. O mundo está dominado pelo pecado e cada ser humano é pecador. Nasceu pecador. O único que não nasceu pecador, que não nasceu com natureza pecaminosa, foi Jesus Cristo. E aí ele vai dizer, olha, para esses é necessário confessar os pecados. Ele é fiel e justo para perdoar. É necessário que confessemos os nossos pecados. É necessário que a gente realmente entenda que nós somos pecadores e que precisamos do pecado. Aí ele vai passar para o terceiro ensinamento errado. Se dissermos que não temos cometido pecado, ou seja, o que ele está dizendo?
Se você diz que não peca, já pecou. Por quê? Você está dizendo que Deus é mentiroso. Aí ele diz, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. O que João está combatendo aqui? Ele está combatendo a ideia que existia na sua época de que o corpo pecava, mas o espírito não. A alma do homem, o espírito do homem, ele não era contaminado com o pecado. Aí, meus irmãos, nós deparamos com um problema muito sério, porque a Bíblia nos mostra que o homem, ele é um ser completo, corpo e alma. Não existe homem sem espírito, sem alma, e não existe homem sem corpo. Não existe isso. O homem é morto espiritualmente, por causa do seu pecado. Então não tem como fugir disso. Aí ele está dizendo isso, se dissermos que não temos cometido pecado, ou se você diz que você não comete pecado porque o seu espírito, não tem nada a ver com o seu corpo, você está pregando mentira. E está fazendo Deus mentiroso. Você está dizendo que Deus é mentiroso, porque Deus diz que você peca. Se Deus diz que você peca, não faça ele mentiroso. Não faça ele mentiroso. Assuma os seus pecados. E aí, nós vamos continuar semana que vem, quando ele vai dizer que se alguém pecar, deve buscar junto ao Senhor Jesus, como advogado, e na semana que vem nós continuamos no capítulo 2, versículo 1. Mas uma coisa que eu quero deixar para os irmãos aqui. Meus irmãos, Deus é luz e não tem comunhão com o pecado. Deus é luz. Jesus teve que morrer pelos nossos pecados para restaurar esse relacionamento nosso para com Deus. Por isso o evangelho a carta de João, nós falamos isso aqui semana passada, que a evangelização para João não é para a salvação do pecador, mas a evangelização para João é para restaurar relacionamento com Deus e com o seu próximo. Interessante isso, porque se a pessoa restaura o relacionamento com Deus, ela é salva. Às vezes nós evangelizamos para que as pessoas sejam salvas. Nós devemos evangelizar para que as pessoas restaurem o seu relacionamento para com Deus. E Deus é luz. O que esse texto está nos dizendo é que o nosso Deus não tem relacionamento com o pecado. Não tem relacionamento com o pecado. Por isso, Jesus morreu e teve que morrer, pagar um preço altíssimo, por causa de quê? Dos nossos pecados. Então, o salário do pecado é a morte, e Jesus morreu por causa disso, para nos restaurar. E aí, nós enfrentamos nós precisamos de entender que o homem sem Cristo, ele vive nas trevas. E viver nas trevas é ter prazer no pecado. Se você tem prazer no pecado, preste atenção no que eu estou dizendo aqui. Se você tem prazer no pecado, você ainda está nas trevas. Você não tem salvação. Se você realmente busca o Senhor e ainda está ligado em algum prazer do pecado, busca o Senhor e fala: Senhor, tira isso de mim. Eu quero que o Senhor me perdoe e mude a minha vida. Porque o homem no mundo, o mundo odeia aqueles que estão em Cristo. João capítulo 15. O mundo odiou a Jesus. Se você ama o mundo, você ainda vive nas trevas. Em Cristo, nós reconhecemos a nossa natureza pecaminosa. Quem está em Cristo entende que é pecador. Quem está em Cristo chora por causa do seu pecado. Quem está em Cristo se entristece por causa do pecado. Quem está em Cristo se arrepende do pecado. Quem está em Cristo não diz assim: eu vou fazer isso hoje aqui, mas não tem problema não, porque amanhã Deus me perdoa.
Não entra nessa. Deus pode perdoar? Pode. Mas saiba de uma coisa, você está com um problema muito sério, porque você está dizendo que mantém comunhão com Deus, mas está mantendo comunhão com o pecado. E aí, meus irmãos, quem está em Cristo, busca ajuda no Senhor, entende que Deus ama, mas Deus é um Deus que não se relaciona, não tem comunhão com o pecado. Eu quero caminhar um pouco mais e dizer o seguinte: é uma mentira satânica que diz: posso manter comunhão com Deus apesar da minha vida na prática do pecado. Isso é uma mentira satânica. Satânica. Você dizer que pode manter comunhão com Deus e continuar na prática do pecado, se você tem isso na cabeça, saiba de uma coisa, é Satanás que pôs na sua cabeça. Porque a palavra de Deus diz o contrário disso. É uma mentira satânica quem diz que o homem é de natureza boa, que o homem é bom. A psicologia dos nossos dias diz isso. A criança nasce boa. Mentira. Mentira. Ela é pecadora do ventre da sua mãe, diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. Se a psicologia diz que o homem nasce inocente, mentira, o homem é condenado pela sua natureza pecaminosa. Conversa fiada. É porque a humanidade, os homens, não querem assumir isso. Não querem aceitar a ideia de que se você pegar uma criança e deixar ela andar pelos seus próprios caminhos, vai dar em caminho de morte, diz a palavra do Senhor em Provérbios. É uma mentira satânica quem diz: eu não peco, ou isso não é pecado. É pecado porque você pensa assim? Eu estou fazendo isso porque eu quero ser feliz? Hoje isso é muito comum, né? A minha felicidade é o meu Deus. Se eu sou infeliz no casamento, separo. Se eu não estou feliz com isso, não estou feliz com aquilo, mudo. Não é isso que a Bíblia nos diz. Pecado é pecado e nós precisamos de entender que Deus não tem comunhão com o pecado. Eu quero concluir dizendo o seguinte: não existe comunhão com Deus sem vida de santificação. Se você não busca santificação na sua vida, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se você não busca mudança na sua vida de santidade, tem alguma coisa errada. A santificação é a vida do salvo neste mundo, aguardando a sua morte. O salvo, ele vive nesse mundo para santificar, aguardando a sua morte, para completar a sua salvação no dia da ressurreição, quando Cristo voltar. Ou seja, a santificação é a nossa vida neste mundo, é a nossa comunhão com Deus. Essa é a mensagem que João ouviu de Jesus. Ele diz que ele ouviu essa mensagem do Senhor. Essa é a mensagem que pregamos. É essa a mensagem bíblica que João diz. É isso que nós ouvimos. Meus irmãos, nosso pecado levou Jesus à morte. Nós não podemos brincar com isso. Se o pecado fosse algo que pudesse ser tratado de forma relaxada, o Filho de Deus não tinha sido pregado naquela cruz. Deus poderia ter dito assim: não, tá bom, ele já viveu aqui, eu não vou deixar ele passar por esse sofrimento todo por causa de um pecadinho de vocês. Não foi isso que Deus fez. Deus pregou o próprio Filho naquela cruz, porque o pecado é um problema sério diante de Deus. É um problema sério. Infelizmente, não é o tipo de mensagem que as pessoas querem ouvir. Infelizmente, não é a palavra que agrada o mundo, porque o mundo
está morto nos seus delitos e pecados. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Que o Senhor não nos deixe, de forma alguma, achar que podemos ter comunhão com Ele, vivendo em pecado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos passar para a nossa Santa Ceia.